O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz. Ô, Brasil, vamos que vamos! Dizem que são 11 contra 11, na real são milhões contra milhões de alucinados, apaixonados pela bola que rola no gramado. Vai meu time, vai com tudo, mostra a força do nosso escudo. Aqui tem um time de tradição, ninguém treme na hora da decisão. E olha lá, vai gingar, vai fazer gol de placar. O maior espetáculo da terra é quando a massa grita. O maior espetáculo da terra é quando a torcida faz gol. Brasil, vamos que vamos! Brasil, vamos que vamos! É do Brasil! Programa Cidade em Revista. Oferecimento. Novo Eletro, móveis e eletrodomésticos, todo conforto para o seu lar. Agis, cursos de graduação e pós-graduação. Visite nosso site agis.edu.br. SHM Comércio de Materiais para Construção, no centro e no módulo 5. Moreira Farma, aqui tem farmácia popular. Disque Moreirinha, 3566-3636. Simino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso. Líder Construções Elétricas. Avenida JK, saída para Castanheira. 3566-4217. Odonto Forte. Cuidando com carinho da saúde dos seus dentes. 3566-3556. Edinho Outdoors. Impressão digital. 3566-1968. Maria Multimarcas. Simples e chique como você. Avenida Mato Grosso Centro, telefone 3566-3576. Cidade em Revista, sábado ao meio-dia, com reprise todas as quartas-feiras. Apresentação Vicente Lino. Boa tarde, estamos lá com mais um programa Cidade em Revista. Vamos tratar de empreendedorismo. Senhores, empreender é fácil, é difícil, é vantajoso ou não, é melhor ter um bom emprego fixo, ter o salário no final do mês, fica rico depressa sendo empreendedor. Olha, é uma série de questões que vamos debater nesse programa. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o senhor Flávio Hermes. Flávio é administrador pela UFMT, é sócio fundador das empresas Delta Informática e Pleno Software, é membro do Conselho de Administração da Sicredi Univales e membro da diretoria da Ascom CDL Juína. Flávio, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, professor Vicente, é um prazer estar aqui na Band, boa tarde aos telespectadores. Ô, Flávio, conforme você viu eu falando aqui na abertura, o empreendedor de certa forma sempre existiu. O que a gente percebe nos últimos 10 anos, pouco mais, pouco menos, é que isso tem sido mais estimulado e tem havido mais resposta por parte da sociedade como um todo e tem havido um número cada vez maior. A faculdade tem agora uma disciplina de empreendedorismo e isso não é tão recente assim. Isso não é tão velho, isso é mais ou menos recente. O que é bom. Você que é um empreendedor nato, eu gostaria de começar essa nossa conversa você dizendo o que é empreendedor na sua visão. Bem, empreendedor é aquele indivíduo que cria um produto novo ou um serviço novo, ou que, mesmo trabalhando com serviços ou produtos já desenvolvidos, ele aborda isso com uma ótica diferente, ou seja, ele diferencia o produto, agrega algo novo, inova. Se ele presta um serviço já existente também, o empreendedor ele coloca algo de seu no serviço, ou seja, ele coloca algo mais. Então esse é um diferencial do empreendedor que o transforma em algo um pouco diferente daquele simples abrir um negócio com base em um negócio já existente. Então, essencialmente, o empreendedorismo ele requer algo de inovação.
Isso é uma coisa determinante para que seja realmente classificado como empreendedor. Ô Flávio, às vezes pode-se ter isso até, não somente no produto, não é isso? Você pode ter até mesmo na maneira que você presta o serviço. Eu quero dizer que há uma certa... Um produto, ele está sendo produzido da forma X. Você vai produzir da mesma maneira. Mas vai usar uma técnica diferente, até mesmo de comunicação, de levá-lo ao cliente, enfim, é o que você coloca para o nosso público. Você tem uma frase que poderia simbolizar o empreendedor? Bom, só voltando a essa questão aí, novos métodos de produção, de distribuição, também caracterizam o empreendedorismo. É o que a gente está dizendo. Você pode ter o mesmo produto. Exatamente. Uma coisa interessante é que hoje em dia está se tornando cada vez mais popular a leitura de livros em leitores digitais. É verdade. Então, hoje o que é mais comum é ir até uma livraria, um local que vende livros e comprar o livro em papel. No entanto, já está se tornando bastante popular ler livros em leitores digitais, os chamados e-readers, ou então em tablets também, ou até smartphones. É verdade. Você pode ler enquanto aguarda na fila do banco, no atendimento do dentista, né? É verdade. E isso é distribuído como? De uma forma totalmente diferente da que é a forma tradicional de distribuição de livros. Então, nós vemos aí um exemplo de um produto que continuou sendo um livro, mas que está sendo apresentado e distribuído de uma maneira totalmente inovadora. É um ótimo exemplo. O livro é o melhor dos exemplos que talvez a gente possa ter encontrado. Porque você vai lá, compra o livro e leva para casa. E o outro você o recebe na sua casa. Eu assinei um dia desse, comprei errado um livro que era queria comprar de papel e sem querer não clicar. E aí fui cobrar, mandei um e-mail para lá, não, o seu livro está disponível, basta clicar, não sei o que, não sei o que. É o que você acaba de dizer, né, Flávio? Exatamente. Esse sim caracteriza o empreendedor que achou uma maneira melhor, mais rápida e tão segura quanto a outra para distribuir o produto. Exatamente. Mas falando sobre a frase que simboliza o espírito empreendedor, eu não conheço o autor dessa frase, mas ela não é minha, mas eu gosto muito. Ele diz o seguinte, que empreender é estar disposto a viver alguns anos da sua vida como a maioria das pessoas não quer, para poder viver o resto da sua vida como a maioria das pessoas não pode. Então, destrinchando isso, o que quer dizer? O empreendedor, ele vai passar pelo período da sombra, da escuridão, porque o início de um negócio, normalmente, é algo muito difícil, muito custoso, que requer empenho, dedicação e privações de diversas naturezas. Nunca é fácil. Além dos riscos? Exatamente, além do risco. No entanto, se o seu negócio dá certo, que é uma possibilidade, ele vai conseguir viver com autonomia, com possibilidade de trabalhar no tempo em que ele quiser trabalhar, se dedicar. Evidentemente que a dedicação nunca acaba, mas ele pode simplesmente ser flexível em relação aos seus horários, né? Ter tranquilidade em relação também à sua renda, mas o início não é fácil, então poucos querem, poucos estão dispostos a pagar o preço. Você diria que é possível identificar características próprias do empreendedor ou, embora se imagine que ele não tem característica, ao empreender ele pode acabar lidando com isso e aprendendo? Exatamente, pode se descobrir um empreendedor que estava lá, às vezes em estado latente, né? Tá, então, isso eu quero dizer, então, é possível, não é possível identificar, ou é também possível identificar que ele sim, que já tem características de empreendedor? Não, sem dúvida, né? Existem aquelas pessoas que têm assim, uma tendência a buscar a estabilidade. Então elas vão procurar um concurso público ou um trabalho em que elas possam ter uma estabilidade, a garantia do salário e viver de forma relativamente tranquila com aquilo. Já o empreendedor, ele tem uma característica, ele é inquieto. Ele não é um indivíduo que consegue ficar muito tempo trabalhando numa atividade rotineira. Entendi. Logo,
essa é uma característica, é uma espécie de inquietude que leva esse indivíduo a buscar sempre alguma coisa diferente. Então, é ele que vai atrás do sonho, da realização do seu desejo. Então, é possível concluir que, ainda que a pessoa, digamos, seja aprovada no concurso público, ainda está latente essa vontade de empreender, mas foi aprovado no concurso público, está trabalhando. Ele está lá trabalhando, mas vai bater essa inquietação. Exatamente, em algum momento isso aqui está começando a ficar monótono, e aí, em determinado momento, ele acaba, levado por esse impulso, ou por essa índole, ele se torna um empreendedor. Exatamente, ou caso não tenha a coragem suficiente para largar aquele emprego estável, a garantia do salário para empreender, certamente vai ser um indivíduo frustrado, que vai passar a vida toda lá no serviço público ou em outro serviço qualquer. No entanto, aquela ânsia empreendedora vai ficar lá, uma lacuna não preenchida. Fica. É possível a gente identificar o que leva alguém a empreender? Você já disse, e a gente concorda 100%, que o primeiro é essa inquietação natural, né, dessa pessoa que já nasceu, vamos dizer assim, com a vontade de ser empreendedor. Mas não existe mais alguma coisa que o leva a empreender? O que eu já acompanhei, já assisti, foi a gente trabalha muito tempo numa empresa e recebe uma indenização alta em determinado momento. Ele até tenta mais uma ou duas vezes voltar para o mercado de trabalho. Por um motivo ou outro, a expectativa que ele tem não é atendida e ele acaba que é levado a empreender. Esse seria um dos motivos, né, Flávio? Aí se está latente, ótimo, vai virar um bom empreendedor. Senão a coisa pode complicar. Bom, na verdade a necessidade é uma das forças motrizes do empreendedorismo. Então, a maioria das pessoas não empreende porque tem um produto inovador, um serviço inovador ou uma aptidão clara para um determinado negócio. Eu creio que grande parte das pessoas que é levada a empreender o faça pela necessidade, por uma demissão, ou por uma dificuldade em encontrar um trabalho ou retornar ao mercado de trabalho. Herança recebida. Talvez, mas dificilmente o empreendedor nasce desse tipo de circunstância favorável. Normalmente o empreendedor nasce de uma circunstância adversa, como uma demissão, a perda de uma fonte de renda que não existe mais. Entendi. E que às vezes o obriga a buscar um outro caminho. Né? Ou então o sonho também, né? Tem aqueles indivíduos que têm uma ideia na cabeça e que sempre sonham com essa ideia e só não estão empreendendo ainda porque não encontraram os meios, né? O financiamento, a oportunidade de iniciar a sua atividade empreendedora. Então nós podemos ter o empreendedor que nasce através da necessidade, também tem aquele que nasce através do sonho. Bom, eu acho que daqui a pouco a gente vai falar das vantagens e desvantagens, mas está mais ou menos claro que, além de características, tem oportunidade, tem necessidade. Você tem aí várias questões que levam a pessoa a se tornar empreendedora. Senhores, temos uma pergunta na tela da Band. Manda lá, Rafael. Boa tarde. É muito difícil abrir uma empresa? Boa tarde. Olha, a dificuldade hoje para se iniciar um pequeno negócio não é tão grande quanto já foi no passado. Existe a possibilidade, dependendo do tamanho da empresa, se o negócio for começar realmente muito pequenininho, pode se iniciar como um microempreendedor individual. Isso pode ser feito totalmente online, via internet, e é bastante fácil de realizar. Inclusive, nós temos aqui na faculdade, na AGES, um departamento que tem um certo apoio para isso. Existe um grupo de alunos que podem colaborar nesse sentido. Então, quem tiver interesse em não conseguir fazer sozinho isso, pode procurar esse pessoal, que certamente será bem atendido. Flávio, outra coisa. Você pode citar para a gente quais são as principais vantagens e as desvantagens de ser um empreendedor? Em linhas gerais, alguma coisa que você já falou, mas de maneira mais didática. Bom, vamos lá.
Bom, a primeira vantagem que eu vejo é a questão da autonomia. Se eu não empreendo, eu vou ter que trabalhar para alguém que empreenda. E logo vou ter que me submeter à agenda que me for colocada. Então, quer dizer, a minha autonomia nesse caso vai depender das diretrizes da empresa ou da organização a qual eu estiver vinculado. Tem menos liberdade, né? Exatamente, menos liberdade. A palavra-chave aqui nesse caso é exatamente a liberdade. Uma outra coisa, o empreendedorismo, quando acertado, ele certamente vai dar um retorno de satisfação pessoal para quem empreende, que é uma coisa muito importante, que dificilmente se encontrará isso apenas desenvolvendo uma tarefa rotineira dentro de uma organização, onde quer que seja. Então, em termos de autorrealização, eu vejo que isso também é uma das vantagens do empreendedorismo. O Flávio, sabe o que eu fico a imaginar de um empreendedor que deu certo? A alegria que ele deve ter também ao presenciar um grupo de pessoas que se tornaram colaboradores e esse grupo também crescer. Não é isso? Você lidar com aquelas famílias que, de certa forma, estão crescendo porque são colaboradores do empreendimento que você criou, que você passou por essa zona de turbulência que você acaba de relatar agora há pouco, mas, de certa forma, você... Agora está na hora boa, esses encontros de fim de ano, encontros de Natal, confraternização. Fica a imaginar o empreendedor olhar e ver aquele grupo, ter a satisfação que ele não deve sentir, a imaginar que ele, de certa forma, foi o criador, o estimulador daquela união. Você sente isso de vez em quando? Isso o brilho nos olhos do empreendedor vem daí. Eu fico a imaginar que deve ser isso mesmo. Agora, uma coisa, você acha que é importante o empreendedorismo para a sociedade? Olha só, nós temos uma necessidade de geração de riqueza. Nós vivemos num mundo, vamos falar aqui do Brasil, nós vivemos numa sociedade onde ainda existe muita pobreza. Sem dúvida. Existem algumas ações que buscam redistribuir, tirar de A, transferir para B. No entanto, isso, no geral, não aumenta a riqueza do país. O que é uma questão de assistencialismo também. Também. O que acontece? O empreendedorismo é a única força capaz de fazer com que riqueza nova seja gerada. Tendo em vista isso, nós chegamos à conclusão que a única maneira de enriquecer a sociedade e fazer com que essas pessoas que hoje não têm acesso ainda a renda suficiente para uma vida digna possam ter, depende do empreendedorismo. Então, o que o empreendedorismo faz? Ele gera salários para quem trabalha. Ele gera relações de troca de quem empreende com seus fornecedores, que acaba atingindo um número muito maior de pessoas. Gera impostos a recolher para o Estado. Quer dizer, o empreendedorismo, na verdade, é o que move uma sociedade. Existe uma campanha nacional que diz assim: eu sou empreendedor, meu sonho move o Brasil. Isso é um indicativo claro, é um exemplo que simboliza bem essa questão. Na verdade, um país avança quando tem empreendedores. Flávio, eu concordo 100%. Olha uma coisa, esse empreendedor que começa, à medida que ele vai crescendo, ele também ajuda outros empreendedores na medida que a empresa dele é também consumidora de produtos ou serviços de outros empreendedores. Claro. Eu tento entender aqui que quase que se pode dizer que um grupo de empreendedores é meio que eles se retroalimentam na medida em que você compra de você, vendo para você, forneço para você, você cresce com o que eu lhe vendo, eu peço serviço para você, você para o outro, e acaba criando uma rede que é dentro disso que você acaba de falar, que alimenta toda a sociedade e consegue fazer com que todos cresçam, gerando emprego, renda, etc. Senhores, estamos conversando com Flávio Hermes, estamos tratando de empreendedorismo, num minutinho só a gente volta. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão e um novo guarda-roupa.
Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Dia 26 de janeiro tem o vestibular da AGES. São 11 cursos à sua escolha. E o governo federal garante seus estudos por meio do FIES. Com até 100% de financiamento do seu curso. Yeah. A AGES ainda conta com o FAIS. Início das aulas para os calouros será somente no dia 24 de fevereiro. Assim, é possível concluir o seu ensino médio com tranquilidade. Informações no site. Ou no telefone 66-3566-1875. Seja um grande profissional. Venha para a AGES. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. O reconhecimento pela seriedade de nossos esforços nos estimula a eficiência e competência em busca do permanente aprimoramento de nossos produtos. Nossos objetivos e nossos sonhos permanecem. Oferecer uma sede social à altura das realizações de cada um de nossos associados. Diga sim ao Símino. Venha compartilhar de mais este sonho. A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odontoforte, 3566-3556. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com Flávio Hermes, tratamos de empreendedorismo. Flávio, eu queria que você dissesse para o nosso público qual é que é a relação entre consumismo e empreendedorismo. Bem, existe uma falsa ideia que o empreendedorismo é alimentado pelo consumismo. Ou seja, que para as empresas darem certo, as pessoas precisam consumir muito. Eu diria que é uma visão equivocada. Em primeiro lugar, se a pessoa é consumista, ela não vai ser empreendedora. Consumista que eu digo no sentido de comprometer toda a sua renda com o consumo.
É evidente que consumo é uma coisa necessária e é importante. E é através do consumo das pessoas que se estabelecem essas relações de troca entre o empreendedor e o consumidor. Então há necessidade do consumo. E, Flávio, não há como não consumir. Exatamente. Não se vive sem consumir. Agora, imagine que nós tenhamos duas pessoas que trabalham, são empregados no mesmo empreendimento, ganham o mesmo salário. Uma delas consome 100% daquilo que ganha e às vezes até entra no cheque especial e faz um crediário a longuíssimo prazo. Enquanto que outra consegue adequar o seu nível de consumo de maneira que sobra alguma coisa no fim do mês. Esse excedente é a sua poupança. Claro. Essa poupança, uma vez acumulada ao longo dos anos, vai transformar aquilo num capital que pode virar um investimento. Esse investimento pode ser um novo empreendimento. Pode ser o início está nascendo um empreendedor. Exatamente. Então, o empreendedor necessariamente tem que ser um indivíduo que poupe. Ele não pode consumir toda a sua renda, porque senão jamais vai ter como iniciar o seu empreendimento. Ô Flávio, eu estou tentando entender que quase se pode dizer que isso que são excludentes. Essas duas questões aí, uma exclui a outra. Se você for consumista exacerbado, você não será empreendedor. Não será. Uma questão elimina a outra. Não será. Ou você pode dizer o que é preciso para iniciar um empreendimento. Já sabemos que tem que ter esse espírito empreendedor, mas tem que ter, digamos, aquele germezinho latente e essa inquietação. Mas há alguma outra coisa que você gostaria de colocar? Bom, para se iniciar o empreendimento, em primeiro lugar é preciso ter uma ideia. Um foco, né? Exato. Eu preciso saber em que eu vou empreender. É muito comum a pessoa estar imaginando que precisa empreender por necessidade, mas não sabe nem por onde começar. E isso é o que muitas vezes leva ao fracasso. A maioria das empresas que começam, elas acabam não durando 2 anos, né? E justamente por falta de foco, falta de planejamento. Então é preciso ter uma ideia, alguma coisa que seja consistente, que possa ser testada no mercado, que possa ser provada através de pesquisa de mercado, se possível, de maneira que essa ideia, quando estiver amadurecida, possa ser colocada em prática. Um negócio que nasce de rompante, muitas vezes, ele leva a pessoa na empolgação, mas ele não se sustenta. E aí acaba eu vejo muito, sempre vi. Vou citar exemplo qualquer, restaurante, por exemplo. São vários, mas, por exemplo, ele trabalha de garçom há muito tempo e começa a conhecer tudo aquilo. E aí, então isso é ótimo, eu vou montar um para mim também. Eu já vi isso em Belo Horizonte, lá na minha terra. E o sujeito saiu e montou dele. E ele era um garçom muito conhecido e um número grande de amigos que iam muito ao restaurante por conta dele. E ele montou dele, esses amigos foram juntos. E ele acabou não tendo sucesso. O que a gente percebeu depois é que ele era um extraordinário garçom, mas só um extraordinário garçom. O que não é pouco, é um bom profissional. Mas é o que você acaba de dizer, você tem que, é só isso que eu tenho que ter, eu tenho que só ser um bom garçom. E o controle de custo do que ele vai comprar, o controle de venda, e o treinamento do outro. Será que ele sabe? Ele é um bom garçom, mas sabe treinar o outro? E lá por fora. Exatamente. Colocar, né? Então, por isso que quando se inicia um empreendimento, você pode fazer isso sozinho. Mas eu imagino que o ideal é fazer isso através de uma sociedade, se possível, onde você tenha alguém que complemente esse lado. Existem muitos indivíduos, como diz um escritor, o Stefan Kanitz, que são cheios de iniciativa, mas não tem acabativa. É um neologismo que ele criou. Então são pessoas de muito boas ideias, só que na hora de tocar o negócio no dia a dia, elas não têm a disciplina necessária. Então, nesse ponto, é importante que tenha um sócio que supra esse aspecto do negócio. Ou seja, um foca no atendimento, o outro foca na parte de retaguarda. Ou seja, é preciso haver uma complementaridade aí para que as coisas possam funcionar adequadamente. Que eles sejam, é isso que eu ia dizer, complementares, né? Que por sorte,
vamos dizer assim, por sorte ou porque planejaram, um tem uma atividade que é complementada pelo outro. Exatamente. Nesse sentido, então, esse é o ideal. Flávio, eu ia até te perguntar se o empreendedorismo é necessariamente individual, mas você já respondeu. O ideal, ele pode ser individual, mas o necessário, o ideal é que você tivesse um sócio que complementasse, né, em termos de conhecimento técnico, ou um que entende da produção e outro entende da distribuição, da venda. Exatamente. Seria esse aí o melhor dos mundos. É o ideal, porque você tem duas pessoas comprometidas com o negócio. É diferente de você contratar pessoas para... É evidente que você vai precisar contratar pessoas, e quanto mais pessoas você precisar, melhor, né? Melhor está indo o seu negócio. Exatamente. No entanto, quando você tem sócios, eles se comprometem com o negócio assim como você. Então, não é apenas um empreendedor, mas é um grupo de empreendedores focados naquilo. Mas eu gostaria de citar aqui uma outra forma de se empreender, que é através do cooperativismo. Ótimo. Como foi citado no início aí, eu faço parte do Conselho de Administração da Sicredi Univales. E eu participei desde o nascimento desse empreendimento. Então, o cooperativismo é uma maneira de empreender formidável. Sem dúvida. Quando nós iniciamos aqui, eu fui um dos primeiros colaboradores da Sicredi aqui, éramos em 3 ou 4 pessoas trabalhando, em torno de 100 associados, começando a operar com a cooperativa, um negócio pequeno, para a maioria das pessoas não iria muito longe. Mas só que na época a gente não sabia que era impossível fazer o negócio e acabou que fomos em frente. E graças à determinação dos diretores e colaboradores da época, hoje é um empreendimento de mais de 40 mil associados. E um grande empreendimento no Sicredi hoje realmente tem um movimento capital muito grande, né? Tem em vários, eu não sei os estados que ele está, eu sei que tem vários. Eu estive aqui com o Sérgio Sanzovo, que é lá da comunicação dele. Ele esteve aqui conosco, a gente falou sobre o Sicredi. É realmente um empreendimento hoje respeitável, graças a esse início que você acaba de colocar, do empreendedorismo coletivo. Exato, então, 1, 2, 3, 4... Só que olha só, na verdade, é um empreendimento coletivo, mas que ele só nasce através da ação empreendedora de alguns. Porque não é possível fazer com que uma massa se mobilize automaticamente. Não. É preciso que alguém exerça uma liderança, que mostre o caminho, que faça o trabalho de mobilização, que convença as pessoas a participarem, né? Que empreste a sua credibilidade para esse negócio nascer, que quando está no início, muitas vezes se acredita que não vá muito longe. Então, essas pessoas que tomam parte disso, como o seu Juarez Subidini, que é o presidente da Sicredi Univales hoje, essas pessoas são as empreendedoras e elas que fazem a coisa andar. À medida que o empreendimento vai crescendo, ele vai gerando mais credibilidade, mais confiança. O poder de capilaridade dele vai crescendo quase que geometricamente, né? Exato. Porque 1, 2, 3, mas esses 2, 3, falando com outros 2, 3, você vai criando uma multiplicação mais que geométrica e chegamos aos 40 mil. Mais de 40 mil associados. Você acha que o brasileiro é empreendedor? Ou nós ainda estamos muito distantes de outros países? Não. O brasileiro em si, ele é empreendedor. Quase 2/3 dos brasileiros respondem a uma pesquisa dizendo que gostariam ou que irão tentar um empreendimento. É um dos índices mais altos que nós temos no mundo inteiro. Que ótimo. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band, conversando com Flávio Hermes. Manda lá. Boa tarde. Tem algum perigo do empreendimento dar errado? Boa tarde. Uma excelente pergunta. O empreendimento, qualquer empreendimento, é uma atividade de risco. Pode dar certo, pode dar errado. Então, tem possibilidade de dar errado. Infelizmente, na maioria das tentativas dos empreendedores, o negócio dá errado. Agora, isso não deve ser motivo para desistir logo na primeira vez que se erra. É importante que a gente aprenda as lições
com o erro e que na próxima tentativa nós tenhamos mais capacidade de planejamento, tenhamos mais organização no nosso empreendimento e mais foco nele também. Dessa maneira, certamente, em algum momento nós vamos acertar, o negócio vai dar certo. Flávio, uma questão que nos incomoda, e você conhece bem, é da burocracia brasileira. Sabe-se que são gastas 2.600 horas se abrir uma empresa. Se comparado com os países, a gente fica muito lá na rabeira. É uma pena. Você tem esses dados? No caso do empreendedor aqui, quando ele começa, ele tem, comparado com os países, ele sofre mais da burocracia? Infelizmente, sim. Numa das perguntas anteriores, nós falamos sobre o brasileiro ser um empreendedor nato. No entanto, o Brasil ele é um ambiente inóspito para o empreendedorismo. Ele é um ambiente ainda muito difícil, muito árido para se empreender. Como o senhor citou, apenas para calcular os impostos que nós temos a pagar e recolher, as empresas brasileiras gastam por ano em torno de 2.600 horas. A média mundial é de 54 horas. Nossa, para você ter uma ideia. Absurdo. Uma outra coisa que é assombrosa, até fiz uma anotação aqui, um advogado mineiro chamado Vinícius Leôncio, ele fez uma compilação de todo o Código Tributário, de todos os decretos, portarias e resoluções do Brasil inteiro, em nível federal, estadual e municipal. Ao longo de muitos anos, ele chegou a um livro que pesa 7,2 toneladas, 7.200 quilos, que tem 43.200 páginas, que mede 2,20 metros de altura. Existem fotos na internet e é importante ver isso. E qual foi a ideia dele? Foi justamente chamar atenção para o absurdo que é o sistema tributário brasileiro. É realmente uma das maiores dificuldades para o empreendedorismo e uma das coisas que faz com que muitas empresas trabalhem na ilegalidade, simplesmente porque é impossível atender a tanta legislação. Flávio, essa questão é discutida há tanto tempo, eu fico assustado porque é que os governos, de um modo geral, nunca pensaram. Me lembro, sou da época que foi criado o Ministério da Desburocratização, que durou um pouquinho, era o Hélio Beltrão, que foi o primeiro-ministro, e primeiro e único. Depois acabou o Ministério, acabou o ministro, e a burocracia só fez crescer de lá para cá. Senhores, estamos conversando com Flávio Hermes, tratando de empreendedorismo, daqui a pouquinho a gente volta. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 vem. Aqui você pode ter, vem, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Dia 26 de janeiro tem o vestibular da AGES. São 11 cursos à sua escolha. E o governo federal garante seus estudos por meio do FIES. Com até 100% de financiamento do seu curso. Yeah. A AGES ainda conta com o FAES. Início das aulas para os calouros será somente no dia 24 de fevereiro. Assim, é possível concluir o seu ensino médio com tranquilidade. Informações no site ou no telefone 66-3566-1875. Seja um grande profissional. Venha para a AGES. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576.
Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. O reconhecimento pela seriedade de nossos esforços nos estimula a eficiência e competência em busca do permanente aprimoramento de nossos produtos. Nossos objetivos e nossos sonhos permanecem. Oferecer uma sede social à altura das realizações de cada um de nossos associados. Diga sim ao Símino. Venha compartilhar de mais este sonho. A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Conversamos com o empreendedor Flávio Hermes. Flávio, vamos falar de carga tributária? Falamos da burocracia. E agora vamos falar de um outro grave problema. Como é que seria isso, Flávio? É desesperador, ou pelo menos desalentador. O brasileiro, talvez por ter convivido com tantas dificuldades na vida, com hiperinflação e uma série de coisas, talvez ele esteja um tanto quanto anestesiado em relação a isso tudo. Mas para um país igual ao nosso, ter uma carga tributária beirando os 40% do PIB é muita coisa. Então, realmente, nós temos aí um exemplo que estamos aí próximo das festas de fim de ano, os pais pensam em dar um presente para os filhos e os jogos eletrônicos hoje estão muito em voga, as crianças, os adolescentes querem. E aí temos o famoso jogo, o PlayStation, que chegou no Brasil custando R$4.000, dos quais, uma vez decomposto cada componente do preço, se descobriu que 69% são impostos. Ou seja, dos R$4.000, quase R$3.000 são impostos. E aí, nós verificamos que se o sujeito viaja para Miami, por exemplo, ele pode comprar esse mesmo produto lá por 1/4 do valor. Por que é que isso acontece no Brasil, então? Então, é evidente que tem alguma coisa errada aqui. O brasileiro que tem uma renda que é 1/4 da renda dos americanos
paga 3 ou 4 vezes mais pelos mesmos produtos. E não estamos falando apenas de joguinhos eletrônicos, estamos falando de aparelhos celulares que são importantes para a produtividade das pessoas, para que elas tenham comunicação entre si, e outros, muitos itens. Flávio, o que me assusta aqui, a carga tributária vem crescendo ao longo dos anos. Eu me lembro da carga de 20%, eu me lembro do imposto de vendas e consignação, isso lá no Delfim Neto, no passado. Ela vem chegando agora a quase 40%, 37,6%, 38%. O que significa que o governo arrecada cada vez valores mais astronômicos. E era de se esperar que houvesse um percentual maior destinado a investimentos, e o investimento não cresce há séculos. A gente vem patinando entre 17% e 18% do PIB em investimento, quando o país, com as características do Brasil, teria que investir no mínimo 25%, 30%, a China investe 30%, a Coreia do Sul 40% do PIB em investimentos. Investimentos, estrada, portos, aeroportos, hidrovias. E isso aqui eu concordo com você, o que causa maior desalento é ver a carga percentual subir, evidentemente que o valor é cada vez maior, e isso não se transforma em benefício. Essa é a queixa geral. Eu estive aqui com vários convidados, não há um que não faça essa mesma queixa, e isso é perpétuo. É um debate que permeia as relações do empresariado com o governo desde sempre. E não há um só governo que diga ou eu diminuo a carga tributária ou eu aplico de verdade essa carga tributária, esse valor que eu recebo em investimentos, o que também retornaria em diminuição do custo do produto para o empreendedor. Eu digo, se você tem como transportar de maneira mais barata, porque tem ferrovia ou hidrovia, ao invés de estradas buracadas, você tem também benefícios criados pelo investimento que o governo fez, porque retirou do imposto que você paga. Parece-me que nós sofremos duplamente, não é? Além da carga ser alta, você não tem o benefício de volta. Exato, até porque, por definição, o Estado não é um bom empresário. Sem dúvida. Então, assim como ele não consegue fazer com que as empresas estatais funcionem bem, ele também não consegue fazer com que os serviços prestados pelo governo funcionem bem. Concordo. E tem uma coisa importante aí, e aí eu vou me socorrer numa ideia de um economista francês chamado Bastiat, que viveu no século XIX, mas cuja capacidade de entender o mundo está muito além do século XXI. Ele dizia o seguinte, que o Estado ele tem duas mãos. Uma mão rude, que toma, e uma mão gentil, que dá. No entanto, ele não consegue fazer com que essa mão gentil devolva tudo que ele pegou. Ou seja, aquilo que o Estado toma da sociedade à força via impostos, nunca retorna. Por quê? Porque essa mão é absorvente, ou seja, ela suga grande parte dessa riqueza que ela retira das mãos de quem trabalha e não consegue devolver porque gasta a maior parte na sua própria manutenção, na manutenção da própria burocracia. Desta maneira, isso indica que se tem R$1 na mão do trabalhador que gerou e que pelo seu esforço fez jus a esse R$1, esse trabalhador pode gastar esse dinheiro consumindo, pode poupar esse dinheiro para que ele possa ser fonte de financiamento para outros negócios, como ele mesmo pode investir esse dinheiro no negócio próprio. São três coisas que ele pode fazer com esse R$1. No momento em que R$1 chega nessa mão do governo, ele é sugado. E quanto disso é que retorna para a sociedade? Então, essa é uma questão. Agora, o que me parece é que o brasileiro ainda está com uma visão de solicitar muita coisa do Estado. E aí, isso leva os políticos a ter desculpa para aumentar imposto. É um bom debate, porque nós temos aí um Estado que quer se mostrar assistencialista e um povo, ou boa parte dele, que quer ser assistido.
Aí você cria uma relação que não é saudável entre Estado e sociedade. Flávio, estamos falando de carga tributária e estamos sabendo que ela não é aplicada da maneira que a gente sonha. Duas questões graves que já foram debatidas aqui, que a gente não se cansa de falar, é sobre saúde e educação. Qual a visão você tem do cuidado ou não do Estado com saúde e educação no nosso país? Bem, são dois setores realmente em que o brasileiro padece muito. Tem dois aspectos aí. Primeiro, vamos voltar à questão da ineficiência do Estado como gestor. O que acontece é que o Brasil se propôs a fornecer esses dois bens como se fossem direitos universais. E por essa razão assume um encargo monstruoso. Mas o governo, nesse caso, o Estado brasileiro, ele não se preocupou apenas em conceder os meios para que as pessoas pudessem ter saúde e educação. Ele optou por levar ele mesmo e entregar isso através de escolas próprias e de hospitais próprios ou conveniados. Então, nós vemos o seguinte: em primeiro lugar, nós temos um problema que é um problema de escassez. Logo, não existem recursos para tudo que se quer. Quando o Estado se propõe a oferecer isso de forma universal, ele precisa tirar isso de algum lugar. Como não há recurso suficiente a ser tirado, porque é uma demanda infinita, evidentemente o atendimento vai ser ruim. Que tal se o Estado, em vez de operar os ramos empreendedores da saúde e da educação, começasse a abrir mão disso gradativamente, deixando que os professores, por exemplo, pudessem se organizar em cooperativas, montar suas escolas e os alunos receberiam um voucher do governo federal, do governo do estado ou do município, que pudesse ser usado na escola que eles escolhessem. Porque hoje, qual é o poder de escolha dos pais, dos alunos, para matricular os seus filhos na rede pública? Eles têm alguma alternativa ao MEC? Não tem. Logo, nós não temos aí apenas um problema econômico. Nós não temos apenas um problema de gestão. Nós temos também um problema moral, que é a ausência de escolha. Isso acontece tanto na educação quanto na saúde. A pessoa que tem dificuldade, que não pode escolher o seu médico, ela perdeu a sua liberdade. Porque ela acaba se submetendo àquele profissional que estiver disponível naquele momento. Isso é bom? Não. Mesmo que funcionasse relativamente bem o sistema, ainda o indivíduo estaria privado da sua liberdade de escolher. E isso é importante? Sem dúvida que é. Tanto é que os políticos, eles escolhem. Eles são tratados no Albert Einstein, em São Paulo, eles estudam os filhos no Colégio Rio Branco, no Rio, mas o pobre não tem essa escolha. Entendi. Flávio, você está colocando que o Estado, além de prestar um serviço ineficiente, isso está mais que comprovado, ele obriga a grande parcela da população a ser atendida somente por esse serviço. Exatamente. Então, a minha escola é ruim, mas você tem que estudar na minha escola. O meu hospital é ruim, atende mal, mas você tem que estudar, você tem que ser cuidado nesse hospital. Agora, eu, governo, vou para o Sírio-Libanês e vou para o Albert Einstein e vai por aí fora. Esse debate também, parecido com os impostos, permeia a sociedade desde sempre e de lá para cá só fez piorar. Eu acompanho isso há muito tempo e a gente vai, olha, eu fico lamentando que a gente vá, daqui a alguns anos, estar discutindo essa mesma questão, porque a gente não vê nada mudar. Senhores, estamos conversando com Flávio Hermes, temos uma pergunta na tela da Band, manda lá. Boa tarde. Se não tivéssemos as escolas e hospitais públicos, como as pessoas de menor poder aquisitivo seriam atendidas? Boa tarde. Uma outra, aliás, excelente pergunta. Quando a gente fala a respeito de auxílio às pessoas carentes em relação à saúde e à educação, nós não dizemos que o Estado deveria deixar as pessoas se virarem por conta própria, mas sim que ele deveria fornecer o meio de pagar, mas para que a pessoa pudesse escolher se ela iria no hospital A ou B, na escola A ou B.
Agora, como é que os pobres podem pagar por saúde e educação? Vejamos. Hoje, para cada real que uma pessoa ganha, quando ela consome isso no supermercado, ela já não tem mais R$1. Por quê? O governo já descontou lá no início boa parte disso através de impostos. Na verdade, para o empregador, esse R$1 está custando por volta de R$1,50. Se ele vai gastar os 90 centavos que estiverem restando para ele, desse valor ele vai gastar cerca de 30 ou 40 centavos com impostos. Ou seja, de cada real, no fim das contas, o que é do trabalhador mesmo é em torno de 50 centavos. Ora, se esse dinheiro estivesse na mão das pessoas, em vez de estar na mão do Estado, será que as pessoas não teriam condição, elas mesmas, de pagar por esses bens e serviços que elas necessitam? Essa que é a proposta. Muito bem, estamos conversando com Flávio Hermes, tratamos aqui de empreendedorismo. Um minutinho só, a gente volta. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Aqui você pode ter, vem, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Dia 26 de janeiro tem o vestibular da AGES. São 11 cursos à sua escolha. E o governo federal garante seus estudos por meio do FIES. Com até 100% de financiamento do seu curso. A AGES ainda conta com o FAIS. Início das aulas para os calouros será somente no dia 24 de fevereiro. Assim, é possível concluir o seu ensino médio com tranquilidade. Informações no site. Ou no telefone 66-3566-1875. Seja um grande profissional. Venha para a AGES. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. O reconhecimento pela seriedade de nossos esforços nos estimula a eficiência e competência em busca do permanente aprimoramento de nossos produtos. Nossos objetivos e nossos sonhos permanecem. Oferecer uma sede social à altura das realizações de cada um de nossos associados. Diga sim ao Símino. Venha compartilhar de mais este sonho. A
SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com o empresário Flávio Hermes. Flávio, falamos de duas coisas aqui, vamos falar da terceira, mas igualmente triste. Não fica aborrecido comigo. Falamos de burocracia, falamos da carga tributária e agora queria falar da legislação trabalhista. Ajuda ou atrapalha? Bom, quando as pessoas ouvem um empresário falar sobre legislação trabalhista, sempre imaginam que ele está falando isso em defesa do próprio interesse. No entanto, na minha opinião, o maior penalizado com a nossa legislação trabalhista é o próprio trabalhador. Vamos ver se não é exatamente assim. A nossa CLT, ela é oriunda ou ela é inspirada numa legislação italiana da época de Mussolini. Verdade, 43. Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. O que é que nós temos que as pessoas consideram direitos? Primeiro, FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um recurso que é tomado do trabalhador mensalmente, depositado numa conta que rende menos que a inflação, a qual ele não pode sacar quando quer. Esse dinheiro fica lá sendo corroído numa espécie de tributação sem legislação, ou seja, o governo toma o dinheiro do trabalhador enquanto posa de beneficiador. Verdade. Esse é o FGTS. Então é o primeiro ponto. Por que estamos falando nisso? Quando alguém vai fazer uma nova contratação, o empresário ele vai somar todos esses custos. O FGTS, o 13º salário, as férias e assim por diante. O 13º salário também é outra coisa que é uma ação paternalista da legislação que diz o seguinte: olha, o trabalhador não é capaz de guardar o seu salário mensalmente para que ele no fim do ano tenha uma certa tranquilidade. Então, eles obrigam o empregador a reter esse valor mensalmente, 1/12 do que ele terá direito a receber no fim do ano, para que ele receba isso na época do Natal. Logo, isso na verdade deveria ser pago mensalmente para o trabalhador e ele deveria ter o direito e a liberdade de escolher o que fazer com esse dinheiro. Nesse caso, é o dinheiro dele que fica na mão do empregador durante o ano todo para que ele seja restituído no fim do ano, sem correção alguma. Então, aquilo que parece ser um direito do trabalhador, em muitos casos não é. O trabalhador brasileiro, por exemplo, não tem direito de negociar legalmente as suas férias como bem quiser. Quer dizer, as férias são dele, mas ele não pode negociar da maneira que ele quiser com o empregador. Ele tem limites de quando ele pode tirar esses dias de férias ou quando ele pode negociar com o empregador. Ou seja, é uma legislação paternalista que atrapalha as empresas porque é muito complexa para se calcular, mas que também atrapalha o empregado. Porque nós devemos entender o seguinte, que toda barreira à demissão, por exemplo, toda a dificuldade que o Estado impõe para uma empresa demitir alguém, está colocando também para admitir alguém. Ou seja, a mesma dificuldade que tem para demitir, cria uma dificuldade para contratar. Sim. Ô Flávio, essa reforma trabalhista vem sendo falada desde sempre.
O que se ouve dizer que agora uma das questões mais cobradas é a flexibilização do trabalho, que já é utilizada no mundo inteiro. Os horários deixaram de ser tão rígidos como eram no passado. A negociação livre entre empregador e empregado já é normal no mundo inteiro. E aqui ainda há, por força, acredito, do sindicalismo, que ainda é muito arraigado, somos ainda um país sindicalista, isso não consegue avançar. A reforma trabalhista, se fosse feita, talvez atendesse a esses princípios que você acaba de defender, mas não sei se a gente pode ter esperança. De qualquer maneira, é bom que a gente coloque aqui para que o nosso público tome conhecimento. Tem uma questão que você defendeu bastante e que eu defendo também, que é a iniciativa privada. Sabemos quanto o Estado gasta mal. Agora, Flávio, há questões em que a iniciativa privada entrou e por um motivo ou outro a coisa ainda não está andando. Um dos exemplos é a telefonia. Por um lado, eu acho que andou na medida em que houve uma multiplicação indiscutível. Eu me lembro de quando não havia telefone. E hoje você consegue com muita rapidez, mas há ainda questões que não foram atendidas. Há muita queixa, o PROCON está por aqui de reclamação das telefônicas. Como é que você vê isso? Bom, ninguém em sã consciência pode dizer que os avanços não foram extraordinários. Para quem precisava pagar, na época, eu me lembro que uma linha telefônica nós alugávamos pelo equivalente a um salário mínimo. Eu lembro disso, verdade. Pois é. Então, realmente houve um avanço. Hoje, os telefones celulares estão nas mãos das crianças, né? Nós temos uma popularização desse serviço muito grande, mas nós temos problemas. Agora, esses problemas não são oriundos do fato da companhia estatal ter sido privatizada, mas sim do modelo que o governo escolheu para isso, que é esse modelo de concessões. O que acontece nesse caso? O governo continua sendo dono do mercado, mas ele permite que algumas empresas, sob concessão, mediante concessão, operem. Mas não é um mercado livre. Se nós aqui tivéssemos mercado, capital, tivéssemos condição de empreender nessa área, montar, por exemplo, uma pequena companhia telefônica para atender. Um exemplo, no México existe um lugar em que os índios de uma determinada região, por não ter esse serviço suprido pelas companhias, resolveram montar a sua própria. E eles tiveram condição de fazer isso. Nós não conseguiríamos fazer isso aqui. A legislação não nos permitiria. Então o mercado foi privatizado, mas ele não foi desmonopolizado. Ele continua na mão do governo. E não tem concorrência real. Você pode dizer, olha, nós temos aqui meia dúzia de companhias. Realmente temos. Mas não é um mercado aberto para quem quiser. A Guatemala, um país que mais ou menos na mesma época que o Brasil passou por esse mesmo processo, resolveu vender a empresa estatal e abrir o mercado. Hoje eles têm dezenas de companhias lá de todos os tamanhos e a qualidade de serviço dele lá é muito melhor do que a nossa, se equipara ao serviço de Nova York, ao serviço de Seul. Então, isso demonstra que não basta apenas privatizar e manter esse regime de concessão. Tem que privatizar e tem que liberar o mercado para quem quiser concorrer nele. E tem mais, olha, o sistema é assim e são montadas as agências reguladoras. E aí vem outro problema mais grave, que elas são reguladoras, mas não regulam nada. São reguladoras, mas são colocados lá como diretores, como presidentes, ideologicamente. Se ajudou o partido, ajudou, então você vai ser o presidente da empresa tal. Sem contar que essas empresas que são concessionárias, elas têm muita facilidade em capturar essas agências reguladoras para que elas atuem conforme a agenda deles. É muito simples para essas empresas fazerem isso. São muito poucos burocratas para se subornar. É verdade. Então não é uma coisa feita para funcionar. É mais ou menos o que eu disse, Flávio. São agências reguladoras que não regulam nada. O mercado continua fechado. Uma coisa, nós sabemos, uma política do governo de incentivo às campeãs nacionais. Muito bom. Aí o BNDES vai lá e empresta uma fortuna para as empresas escolhidas por ele, para torná-las campeãs nacionais. Como é que seria isso, Flávio?
com tristeza, porque quem paga essas campeãs nacionais aí são os pobres que trabalham. Quando o governo escolhe alguém para investir ou para transferir recurso das pessoas que geraram essa riqueza para alguém que supostamente vai gerar benefícios para o país, ele está concentrando um valor que estaria pulverizado na mão das pessoas, nas mãos de 2 ou 3 empreendedores que, na verdade, não são empreendedores puros, digamos assim. São empreendedores que costumam se vincular a quem manda, aos políticos, aos governantes, para obter resultado. Um exemplo disso que aconteceu recentemente aí com o Ike Batista, que conseguiu bilhões de reais de recursos do BNDES e agora as empresas dele que eram pó, retornaram ao pó. Então, nós vemos que isso, na verdade, é uma maneira de sequestrar dinheiro de quem produz e entregar para aqueles que têm boas relações com o governo. Flávio, isso é especialmente grave na medida em que o governo empresta a uma taxa de juros menor do que ele capta no mercado. Selic já chegou a 10 hoje. A Selic, o governo empresta 2, 3 ao ano para as campeãs nacionais. Essa diferença é o Tesouro Elite, porque nós pagamos essa diferença. Toda a sociedade paga o juro que o governo deixa de receber das empresas que ele considera campeões nacionais. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o nosso convidado Flávio Hermes. Manda lá. Boa tarde. Eu queria saber se o índio também pode ser um empreendedor. Boa tarde. É uma pergunta muito interessante. Nós temos aqui na nossa região várias comunidades indígenas. Elas têm a sua reserva, têm seus recursos naturais, no entanto, são obrigados a viver com aquilo que o Estado lhes concede, tanto no que diz respeito a bens como saúde, educação, quanto a coisas relacionadas à sua própria subsistência. Ora, como é que povos que têm toda essa riqueza em suas mãos são proibidos de empreender? Nós vemos que frequentemente existem casos em que a polícia descobre pessoas que estão negociando com os índios, explorando madeira ilegalmente. Por que é que os índios não podem fazer isso legalmente? Por que é que eles não podem reverter essa riqueza em seu próprio benefício? Essas reservas não são propriedades deles? A quem interessa que eles permaneçam vivendo nessas condições, se submetendo aos contrabandistas, aos traficantes, aos criminosos, quando eles poderiam muito bem ter uma atividade legal, uma atividade que lhes daria uma qualidade de vida muito maior? Então, eu acredito que sim, o índio poderia e deveria ser empreendedor. O Flávio, a resposta vai naquela linha que a gente acaba de defender aqui, da liberdade. O Estado, em determinados momentos, não dá liberdade de você escolher o médico, a escolha, etc, etc. E agora não dá liberdade de produzir, no caso da sua resposta sobre os indígenas. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Flávio, você tem uns 2 minutinhos para as suas considerações finais? Nós observamos, somos convictos de que o empreendedorismo é essa mola que faz o país avançar e que tem a capacidade de gerar riqueza e fazer com que essa riqueza chegue, desde que haja liberdade, a um número cada vez maior de pessoas. Não é possível estabelecer uma igualdade geral. Isso porque contraria a própria natureza humana. Mesmo que nós fizéssemos uma redistribuição no dia de hoje, amanhã não seria mais assim. Então, o que é que nós precisamos? É conceder oportunidade para que as pessoas possam, através da sua ação livre, através das trocas voluntárias entre elas, conseguir fazer com que a riqueza seja gerada e que as pessoas tenham acesso a ela. Redistribuir riqueza é paliativo. Não dura muito e, aliás, dizem que só dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Mas, se a riqueza não é aumentada, chega num ponto em que não há mais o que redistribuir. Então, nós consideramos o empreendedorismo como sendo esta ferramenta fundamental. Uma das coisas que está
acontecendo hoje no mundo é que estão surgindo inovações tecnológicas dia após dia. Uma delas, que é bastante interessante e nova, chama-se Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda virtual. É uma moeda que não tem um banco central, não é controlada por um governo, ela não pode ser manipulada pelo Estado e pode ser trocada através da internet diretamente entre consumidor e empreendedor, sem que o Estado participe disso. É uma inovação que daqui mais alguns anos nós podemos retomar ao assunto, mas eu sugiro que vocês pesquisem por Bitcoin na internet, que vale a pena. Outra coisa, pesquisem sobre impressora 3D. É um equipamento que vai se tornar cada vez mais popular e que vai permitir que empreendedores dentro das suas próprias casas possam gerar produtos com qualidade inimaginável nos dias de hoje e que poderão, inclusive, no futuro construir as suas próprias casas. Então, a inovação é que vai fazer a diferença e não o Estado. Muito bem, senhores. Estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Quero agradecer muito ao empresário Flávio Hermes, agradeço a você de casa que nos acompanha. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado, até lá. Eu acordo no paraíso e não tardo em ir à luta, pois o sorriso é minha arma e a esperança a munição. Quando surge um problema, eu não me abalo. Tenho informação, experiência, credibilidade para resolver. Eu só quero o que é meu. E se você não é assim, fique esperto, porque eu estou muito mais perto do que você imagina. Mas como ninguém é de ferro, também quero relaxar, conhecer gente interessante, divertida, inteligente e gente bonita também, já que olhar não custa nada. Vamos falar de paixão? Eu não sou diferente, não. Eu vibro, grito, sofro e me junto a todos para ser um só. Eu sou o artilheiro do dia a dia, o goleador da minha família, o bola de ouro da minha galera. Sou o guerreiro cujo riso é o escudo e a espada a piada. O pedreiro que constrói a vida com bom humor. O doutor que receita doses cavalares de alegria para curar a monotonia. Eu sou negro, branco, índio, estrangeiro, sou como você. E é por